impossível não ter esse conhecimento antes de projetar. Se não fosse uma coisa essencial, eu não estaria aqui falando, já que o meu objetivo aqui é ser bem prático, tá bom? Bom, vamos recordar rapidamente aqui as classes de incêndio. Bom, existem as classes de incêndio, elas são as classes A, B, C, D e K, e a gente vai passar rapidamente sobre cada uma delas. Olá, projetista! Aqui é o Luiz e nesse canal nós compartilhamos dicas para engenheiros civis e arquitetos. Seja bem-vindo! Olá, meu nome é Luiz, eu sou engenheiro civil e o objetivo desse canal é despertar o interesse em engenheiros civis e arquitetos ou engenheiros e arquitetos que desejam entrar nessa área de projetos de prevenção e combate a incêndio. Por ser uma área pouco explorada, meu interesse maior aqui é democratizar esse conhecimento. Bom, e quando você começar a projetar, uma das dúvidas que você vai ter é sobre extintores de incêndio. Recentemente, nós pegamos uma edificação e executamos toda a parte de combate a incêndio. O que seria isso? Nós instalamos as placas de sinalização de emergências, luminárias, instalamos os extintores, fizemos a parte dos hidrantes e também elaboramos o projeto, tá? E uma das dúvidas da proprietária da edificação foi que, bom, você instalou esse extintor aqui de incêndio para o meu prédio, agora eu quero também instalar na minha empresa, eu posso usar o mesmo extintor? E eu vi que isso é uma dúvida comum entre os clientes e também por alguns colegas de trabalho que não estudaram esse assunto. E hoje nós iremos aprender a dimensionar extintores de incêndio voltado a uma parte bem prática para projetos, tudo bem? É impossível falar sobre o assunto extintor se a gente não lembrar alguns conceitos básicos sobre classes de incêndio. Por que isso? Para a gente dimensionar um extintor, a gente precisa saber onde esse extintor vai trabalhar e que carga de incêndio ele está dimensionado ali para combater no caso de um princípio de incêndio. Então é importante a gente lembrar alguns conceitos de classes de incêndio antes de projetar. É impossível não ter esse conhecimento antes de projetar. Se não fosse uma coisa essencial, eu não estaria aqui falando, já que o meu objetivo aqui é ser bem prático, tá bom? Bom, vamos recordar rapidamente aqui as classes de incêndio. Bom, existem as classes de incêndio, elas são as classes A, B, C, D e K, e a gente vai passar rapidamente sobre cada uma delas. A classe de incêndio A é fogo em material em combustíveis sólidos, tá? E aqui tá alguns exemplos desses combustíveis sólidos: papel, borracha, tecido, madeira, plástico. É lembrar de combustível sólido e você classifica como classe de incêndio A. A classe de incêndio B é fogo em líquidos e gases inflamáveis, ok? É lembrar que a classe de incêndio B tem como exemplo a gasolina, acetona, o éter, o álcool, o gás de cozinha. É fogo em material e líquidos inflamáveis. Relembrando, a classe de incêndio A é para fogo em materiais sólidos, como papel, borracha, madeira, ok? Couro. E a classe de incêndio B é líquido combustíveis, como acetona, o piche, o álcool, o gás de cozinha, líquido e gases combustíveis. Já a classe de incêndio C diz respeito a materiais energizados. Por exemplo, existe aqui um ar-condicionado. Esse ar-condicionado está ligado na tomada. Ele é um material energizado, ok? Então ele se enquadra na classe de incêndio C por estar energizado. Mas vamos supor que alguém tire esse ar-condicionado da tomada. Ele passa a ser classe de incêndio A, material sólido. Então, é importante a gente ter o conhecimento dessas classes de incêndio e saber classificá-las corretamente. E existem também as classes de incêndio chamadas por alguns como classes de incêndio especiais, como a classe D, que é fogo em materiais pirofóricos, ok? E aqui está alguns exemplos como magnésio, titânio, alumínio, ok? Zircônio, sódio. E também tem a classe de incêndio K, são classes especiais. Em poucas situações nós projetaremos extintores para essas classes, ok? Então vamos focar aqui nas classes A, B e C, que são as classes mais importantes para nós como
como projetistas, as classes que a gente mais vai ver usualmente aí, ok? Bom, esse aqui é o primeiro contato que a gente tem com extintores de incêndio. Então, existem vários tipos de extintores de incêndio, vários tipos de extintores de incêndio que a gente tem que projetar, ok? Que a gente vai dimensionar no nosso projeto de acordo com o material que esse extintor está lá projetado para combater. Então, por isso é tão importante a gente saber sobre classes de incêndio, porque a partir dessas classes de incêndio que o extintor vai ser dimensionado. Então, rapidamente, existem os extintores de água, de CO2, o pó BC, espuma mecânica, o de pó ABC. São os extintores mais comuns, o que a gente mais vê instalados nas edificações. Os mais comuns da gente ver no mercado aí são esses extintores, né? Tudo bem? Bom, passando aqui de uma forma bem rápida, o extintor de água, ele é exclusivamente utilizado para classes de incêndio do tipo A, ok? Classes de incêndio de materiais sólidos. É nessa situação que eu utilizo um extintor de água, ok? Já o extintor de CO2, ele é utilizado tanto na classe B quanto na classe C. Geralmente, a gente escolhe esse extintor quando existe ali um material que não pode ser danificado em caso de um princípio de incêndio, quando a gente vai extinguir aquele princípio de incêndio. Por exemplo, em casa de máquinas de elevador, ok? Lá no último pavimento do prédio, quando existe aquelas casas de máquinas de elevador, é um material muito delicado, então opta-se por dimensionar um extintor de CO2, porque no caso de um princípio de incêndio, vai ser utilizado aquele extintor e não vai danificar o aparelho, ok? Ou vai danificar menos possível o aparelho, que geralmente tem um custo elevado. Existe também o extintor do tipo PQS. Geralmente a gente encontra esse extintor em locais onde existem estacionamentos de veículos, ok? É um extintor que serve tanto para a classe B, ou seja, combate tanto líquidos e gases inflamáveis, como também combate materiais energizados. Existe também o extintor de espuma mecânica, que é um extintor utilizado mais em postos combustíveis. Também existe o extintor pó ABC. E olha que legal, o extintor, o nome dele é pó ABC. O que significa isso? É um extintor que vai funcionar tanto na classe A, quanto na classe B, quanto na classe C. Vamos supor que em caso de um princípio de incêndio, o leigo no assunto seja a única pessoa no local para combater esse princípio de incêndio. Vai ser a pessoa que vai estar lá e vai evitar um desastre, né? Ele combatendo aquele princípio de incêndio, ele está salvando vidas. Vamos supor que seja a única pessoa naquele local. Se ele chegar aqui e ver um extintor como esse, de água, sendo que o princípio de incêndio foi num líquido combustível, você acha que ele vai ficar olhando, vai ficar pensando qual extintor usar, se pode ou não? Isso é uma situação muito complicada. Então, por isso, existe esse extintor ABC, é um extintor que você pode usar em qualquer situação, tudo certo? Bom, o extintor, por exemplo, como o de água, em caso de um incêndio ocasionado por um curto-circuito, ele não pode ser utilizado, porque ele não serve para material energizado. Se você utilizar um extintor de água em um material energizado, provavelmente você vai tomar um choque, você vai se acidentar. Então, é muito importante a gente ter conhecimento das classes de incêndio, saber a função de cada extintor para dimensionar corretamente. O que está acontecendo muito aqui em Minas Gerais? Está optando em não utilizar outros extintores e priorizar a utilização dos extintores do tipo pó ABC, justamente para aquela situação que eu comentei, que na hora do desespero a pessoa tem que ficar pensando que tipo de incêndio que é aquele, que classe de incêndio é aquela, e ter que escolher determinado extintor para combater aquela classe de incêndio. Não, ela pode pegar esse extintor ABC e pode combater qualquer classe de incêndio dentro do uso comum ainda das nossas edificações. Bom, eu tentei ser o mais breve possível, porque o nosso foco aqui é projetar, nosso foco aqui é cair para dentro dos projetos, dimensionar
de forma correta os extintores conforme as exigências do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Bom, fazendo esse resumo que a gente fez, tendo conhecimento aí das classes de incêndio, a gente já é capaz de dimensionar nosso extintor, ok? A gente vai ser capaz de dimensionar os extintores de acordo com o risco que eles estão projetados para combater, de acordo com a carga de incêndio que eles estão projetados aí para combater. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar a nossa edificação para a gente dimensionar o nosso extintor. Vamos supor que a gente está fazendo um projeto para uma agência bancária. Então, o primeiro procedimento que a gente tem que fazer para dimensionar os extintores para aquela agência bancária é classificar essa edificação. Então, como exemplo aqui, nós iremos aqui nas leis e decretos de Minas Gerais, independente do estado que você esteja, é muito simples, basta você jogar no Google e procurar sobre legislação do Corpo de Bombeiros, normas técnicas do Corpo de Bombeiros e escrever o nome do seu estado, que vai abrir a página de forma gratuita, você consegue fazer essa consulta e nós estamos usando como exemplo aqui Minas Gerais. Então, nós abrimos aqui os decretos de Minas Gerais e a gente vai conseguir classificar a nossa edificação conforme o uso, tudo bem? Bom, abrindo o decreto aqui em Minas Gerais e indo nas últimas páginas, nos anexos, bom, a gente usou como exemplo aqui uma agência bancária. Então, o nosso grupo é o D, grupo D, ok? Agência bancária. E a nossa divisão é D2, olha, agência bancária. Então, nós iremos dimensionar extintores para o grupo D, divisão D2, tudo certo? Bom, tendo em vista isso, nós iremos utilizar duas instruções técnicas. Uma diz respeito à carga de incêndio nas edificações e a outra diz respeito a extintores de incêndio. Cada instrução técnica dessa aqui fala de um determinado assunto. No caso de Minas Gerais, usando como exemplo a legislação de Minas Gerais, mas que não impede da gente fazer em outros estados, ok? Nós iremos usar essas duas legislações aqui: carga de incêndio nas edificações e sistema de proteção de extintores de incêndio, ok? Bom, indo primeiramente aqui na carga de incêndio nas edificações, nós iremos abrir aqui essa legislação e vamos classificar aí qual que é a nossa carga de incêndio de acordo com essa nomenclatura que nós conseguimos obter aqui a partir da legislação. Por uma classificação D2, como a gente denominou anteriormente, olha, a D2, agências bancárias similares, a nossa carga de incêndio aqui, ó, é 300 megajoules por metro quadrado, tá vendo? É dada aqui a classe de incêndio, ó, para agências bancárias, que é o nosso exemplo, a carga de incêndio é de 300 megajoules por metro quadrado. Então, é guardar essa informação. A nossa carga de incêndio da agência bancária, que a gente classificou como grupo D, divisão D2, viemos aqui na instrução técnica do Corpo de Bombeiros, consultamos a tabela aqui, encontramos a classificação para D2 como 300 megajoules por metro quadrado. É guardar essa informação e abrir a instrução técnica que diz respeito a extintores. Bom, por que a gente precisa primeiro consultar lá qual que é a carga de incêndio antes de dimensionar o nosso extintor? Você vai entender agora. Essa instrução técnica ela trata exclusivamente de extintores. Você pode ver aqui, são 8 páginas que tratam de diversos assuntos, como instalação, conservação dos extintores, demarcação de piso para esses extintores. Trata de diversos assuntos aqui e você pode dar uma lida depois, ok? Mas o mais importante é a gente usar as tabelas que o Corpo de Bombeiros nos fornece para dimensionar corretamente os extintores. E tendo aquela informação que a nossa edificação é do tipo D2 e que a carga de incêndio ela é do tipo 300 megajoules por metro quadrado, nós iremos direto aqui nas tabelas. Veja bem, assim que dimensionaremos os extintores para edificação. E como eu comentei aqui, o ideal, ok, é você utilizar extintores do tipo PO ABC, ok? A não ser que você esteja em uma situação específica onde os materiais que você irá
irá resguardar através dos extintores o material, a carga de incêndio da qual você irá combater através dos extintores seja uma carga muito delicada, seja um material que não pode ser danificado em caso de um princípio de incêndio, ok? Quando você for extinguir aquele princípio de incêndio. Bom, mas de uma forma geral, o ideal é você projetar extintores do tipo pó ABC, porque eles substituem todos os outros. É um extintor que você pode usar em todas as classes. E é isso que nós iremos fazer aqui agora. Nós iremos projetar um extintor do tipo pó ABC para a nossa edificação. Exemplo que no caso é uma agência bancária, tudo certo? Então, para essa situação, nós iremos, como primeiro passo, classificar a área de risco quanto à carga de incêndio. O que seria isso? Nós iremos pegar aquela informação de carga de incêndio de 300 MJ que a gente encontrou aqui nessa instrução técnica, né? D2, 300 MJ, nós iremos pegar essa informação e ir até esse quadro e ver se a nossa carga de incêndio aqui ela é baixa, média ou alto. Ok? No nosso exemplo aqui é possível observar que ela é baixa, porque até 300 MJ por metro quadrado é considerado como baixa. Isso é ótimo. Já temos essa informação, ok? Bom, vamos utilizar as tabelas para saber qual extintor a gente vai projetar. Já que a nossa carga de incêndio é baixa, nós iremos aqui um pouco mais para cima, tudo certo? E vamos escolher o extintor que a gente quer usar. Basicamente, a gente vai dimensionar o extintor conforme o risco que ele vai proteger, tudo bem? Bom, como nós iremos utilizar os extintores do tipo pó ABC, o extintor vai ser do tipo 2A 20BC, ok? Tendo em posse essa informação que o risco é baixo, ok? Até 300 MJ por metro quadrado, nós iremos continuar utilizando as tabelas do Corpo de Bombeiros para determinar qual carga de para determinar qual extintor usar, tudo bem? Bom, vamos agora para essa tabela aqui. Já que nossa carga de incêndio é baixa, a gente vai utilizar extintores do tipo 2A, tudo bem? E esse extintor ele vai ser dimensionado de uma forma que em qualquer local o acesso máximo a esse extintor tem que ser 20 metros, tudo bem? 2A. Bom, continuando aqui, esse extintor ele tem que ser do tipo 2A 20B. Tá vendo aqui? Baixo, baixo, e a gente determinou que a nossa carga de incêndio era baixa. Então ele tem que ser do tipo 2A 20B, ok? E para essa situação 20B já não é mais 20 metros, é 15 metros. E como nós iremos dimensionar extintores do tipo pó ABC, então será 2A, que é baixo, 20B, que é baixo, e C, ok? Então nosso extintor será do tipo 2A 20BC. Lembrando que a gente está dimensionando extintores ABC. Vamos supor que a gente estivesse dimensionando extintores da classe A, extintores de água, extintores somente para materiais sólidos. Basicamente você viria aqui e descobriria que para uma carga de incêndio baixa, o seu extintor seria do tipo 2A. Simplesmente isso, ok? Então, dando prosseguimento, para extintores do tipo pó ABC, você tem que olhar na tabela de A, na tabela de B e na tabela de C, ok? Então, o extintor será do tipo 2A 20BC. Veja bem, baixo e baixo. É assim que a gente menciona nossos extintores. E aí, a grande dúvida é a seguinte: para extintores 2A, a distância máxima percorrida tem que ser 20 metros. O que seria isso? Em qualquer local da edificação, o máximo que eu posso percorrer para acessar esse extintor é 20 metros. Já para a classe de incêndio de risco B, a distância máxima é 15, ok? E para a classe de risco C, a distância máxima é 20. Qual que eu devo usar? Nessa situação, nós utilizaremos a pior das situações. Então, o extintor 2A 20BC, ele cobre uma área de 15 metros, ok? É assim que a gente menciona extintores, seja qual for. Aqui a gente usou como exemplo extintores ABC, que é recomendado utilizar por ser um extintor
que abrange todas as classes de incêndio mais comuns de ser encontradas aí em edificações, tudo certo? Porém, independente do extintor que você escolha aí dimensionar, esse é o raciocínio para achar e projetar de forma correta os extintores. Um forte abraço!